Muito bem. Pronto, nós se calhar vamos então começando, já começamos a ter uma audiência relativamente aberta. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Portanto, como sabem, nós temos organizado com alguma regularidade estas Smart Discussion, que não são mais nem menos do que um pequeno encontro de fim de tarde, onde juntamos pessoas amigas, que conhecem, e onde procuramos discutir alguns temas que são importantes para aquilo que é o nosso futuro, enquanto sociedade, enquanto economia. Hoje temos connosco o prazer de ter aqui o professor Manuel Rodrigues, que é um especialista em muitas coisas, mas em particular na área das finanças. Ele neste momento é professor do King's College, em Londres, e da AES, em Portugal, foi secretário de Estado no governo do Dr. Pedro Passos Coelho, que por acaso também dá a honra de estar aqui connosco hoje, e agradeço imenso a disponibilidade dele também para estar aqui connosco, enquanto professor, obviamente, que é o que ele tem feito nos últimos tempos. E, portanto, a sessão de hoje vai ser sobretudo uma sessão focada num tema absolutamente crítico para os tempos que vêm aí, que tem a ver com a evolução da área financeira, do ponto de vista macroeconómico, sobretudo, mas também do ponto de vista microeconómico. Eu pedi ao Manuel para nos tentar dar uma percepção do ponto de vista, sobretudo, da área da Europa e também do nosso país, e tentar com isso, de facto, criar um conjunto de expectativas para uma discussão que depois vamos ter a seguir. Manuel, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. A palavra é sua e depois da sua intervenção, sei que vai apresentar um PowerPoint, que depois irei partilhar com todos, no final. Iremos ter uma discussão entre todos e, obviamente, estaremos sempre disponíveis para as vossas questões e comentários. Manuel. Muitas saudações que já tive, mas estava em mute até agora. Muito bem. Portanto, estava para lhe agradecer, caro Dr. Jaime Quesada, caro Jaime, este enorme honra de estar aqui com esta ilustre Assembleia, com tantos amigos, tantas pessoas, como o Dr. Pedro Passos Coelho, como o professor Elísio Brandão e tantos amigos mais que nos têm acompanhado em todos estes anos. Espero estar à altura da Assembleia, mas temos aqui algum ruído de fundo, não sei se há algum microfone que está... Mas eu pedi às pessoas para desligarem o seu som, está bem, por favor? Ok. Muito bem. Perfeito. Eu vou partilhar o ecrã. Vamos ver se está a funcionar. Já, está a funcionar o ecrã, não? Está perfeito. O que é que está a ver neste momento? Estou a ver tudo. Pode continuar. Está a ver um fundo de perspectivas económicas, não é? Exatamente, e com uma imagem muito bonita de Londres, penso eu. Do Banco Central Europeu, exato. Banco Central Europeu, sim. Portanto, deixe-me só pôr aqui os participantes novamente, porque desapareceram entretanto, para eu conseguir vê-los a todos. Um segundo. Isto, ok. Acabar de sinalizar aqui é. Perfeito, muito bem. Perfeito, então iríamos começar esta reflexão e a ideia era termos aqui algum food for thought, portanto, alguma... Para depois podermos iniciar aqui uma discussão mais ampla, com a experiência de todos os presentes, e, portanto, isto são apenas alguns elementos de reflexão conjuntos. Bem, agora que estamos em pleno confinamento, em plena pandemia, é sempre relevante, antes de começarmos uma reflexão económica, linkarmos o enquadramento pandémico com aquilo que estamos a viver hoje, depois fazemos uma resenha, no fundo, daquilo que são as vulnerabilidades que enfrentamos e que enfrentamos nos últimos anos, e principalmente refletirmos sobre aquilo que temos pela frente. É importante e é indissociável qualquer previsão económica que possamos fazer sobre crescimento, que possa ser ancorada naquilo que é a nossa perspectiva epidemiológica do ponto de vista pandémico. Aliás, em qualquer relatório do Fundo Monetário Internacional ou do World Economic Outlook ou até do Orçamento de Estado, é relevante quando nós dizemos que esperamos ter um crescimento de 4%, que ao lado haja aquilo que é a nossa expectativa pandémica, digamos assim. E por isso é que às vezes vamos falhando nas nossas projeções, tanto, ou umas vezes mais, outras vezes menos, que tem muito a ver com aquilo que são as restrições que possamos ter pela frente. A mensagem que eu deixei... Estou sim? Sim, agora estamos a ouvir, Manuel, mas a rede estava-se a perder, agora estamos a ouvir. Eu deixei, o ecrã ainda se está a ver? Está a ver perfeitamente, nós estamos a ouvir bem. O meu ecrã, eu deixei, os ecrãs desligaram-se. E perdi o rato também, engraçado. Jaime, eu se calhar não consigo fazer passar os ecrãs. Mas, Manuel, não consigo. Não consigo, por acaso consigo. Se já está a ver o ecrã, eu não consigo vê-lo, mas parece que só consigo ver o ecrã principal. Estamos a ver, continua. Pronto. Muito bem, onde é que eu queria chegar? Está a ver, o que é que está a ver neste momento? Estamos a ver casos novos diários, fatalidade diária, portanto, esse que é o segundo ecrã.
Eu só vejo o meu ecrã, não vejo o ecrã que estou a projetar. É percebermos que, do ponto de vista epidemiológico, se olharmos para as projeções, para os números de ontem, ou de ontem, estamos com muito mais casos do que alguma vez tivemos durante todo o percurso que temos feito, quase 2 anos. Isto parece uma má notícia, mas a verdade é que, do ponto de vista da letalidade, a situação está muitíssimo... Manuel, nós estamos com um pequeno problema da sua net. Se calhar se aproximar, não sei o que é que se passa aí com a sua net, veja lá, por favor. Está melhor? Tá. Muito obrigado, Pedro, pela nota. Pronto, continuando, Manuel. Vou só fechar tudo o que tem para aqui, aberto, porque pode influenciar... Estamos a ver o ecrã? Não estamos. Sim, estamos a ver. E estamos a ver algum ecrã, Jaime? Não, estamos a ouvir aquele ecrã onde você compara os novos casos com a situação diária. Portanto, penso que é o terceiro ecrã. O segundo a seguir ao primeiro. Muito bem. Ok, eu vou passar o ecrã. Está a ver agora o ecrã seguinte? Perfeitamente. Que ecrã é que está a ver? A dizer Pfizer no topo, não é? Não, está a dizer novos casos em máximos sempre e... Não, bloqueou. Okay. Agora já está Pfizer. Estamos a ver Pfizer do topo. Agora já estamos a ver Pfizer. Ok, muito bem. Então consigo continuar. Eu não vejo agora as caras, mas enfim, funciona só com o ecrã. Portanto, onde é que eu queria... A mensagem aqui, sem querer perder tempo e atalhando caminho, basicamente é que não temos um problema de letalidade, apesar do número de casos ter aumentado por 6. Estamos no mundo, e eu não olho para Portugal, vamos olhar para a epidemia a nível global, é isso que importa. Portanto, vamos agregar todos os casos no mundo e tentar perceber em que ponto é que estamos e aquilo que podemos prever mais à frente. Portanto, há várias vagas, as vagas vão se sucedendo desde março de 2020, a cada vaga o volume de casos vai aumentando, mas o nível de letalidade vai mantendo-se estável e até agora tem reduzido. Portanto, tudo aponta que, do ponto de vista pandémico, haja de facto aquilo que acontece no Reino Unido. O que é que acontece no Reino Unido? As pessoas circulam livremente no metro, muita gente não usa máscara, os alunos não usam máscara nas aulas, portanto, e pelos vistos o número de casos tem diminuído. Estou? Jaime? Sim, estamos a ouvir. Pronto. Onde é que eu queria chegar? Parece que vamos ter que a terceira dose, dizem os estudos da Pfizer, que aparente tem um nível de proteção relativamente elevado face à nova variante, e parece também que em breve, que nas próximas semanas, vamos ter já fármacos para poder lidar, digamos assim, numa perspectiva depois das pessoas terem Covid, para poder mitigar os efeitos e encurtar o período portanto, de cura do Covid-19. Portanto, do ponto de vista pandémico, podemos dizer que estamos numa fase de maior amplificação da epidemia, mas normalização daquilo que é a perspectiva sanitária. Vamos entrar agora na dinâmica económica, que é que nos traz aqui. E começamos por comparar aquilo que foi a crise de 2008 com aquilo que é a crise que estamos a viver atualmente. Se podemos chamar-lhe uma crise, se olharmos para os indicadores macroeconómicos, estamos até num período de recuperação económica que resulta de uma resposta a essa mesma crise que foi bastante eficaz. Como é que a crise de 2008 compara com a crise que estamos a viver hoje? Bem, começa por comparar pela retração da economia, portanto foi um coma induzido que provocámos por confinarmos as pessoas em casa e, portanto, por impedirmos o desenvolvimento económico normal, que produziu uma contração económica sem precedentes na história global, à qual se seguiu uma recuperação económica. Naturalmente, se há uma suspensão da atividade económica, quando reanimamos a atividade económica, eliminando as restrições de confinamento a que estivemos sujeitos, há de facto uma recuperação em V muito forte que aconteceu precisamente em 2021 e que vemos aqui no gráfico que temos pela frente. Onde é que eu quero chegar? Portanto, estava a tentar escrever no ecrã, mas hoje parece que a tecnologia não nos está a ajudar. Eu vou tentar, ok. Portanto, quando olhamos aqui para a zona euro, que é o que interessa, vemos que, de facto, 2021 e 2022 vão repor todo o produto interno bruto que foi perdido em 2020, portanto não há dúvidas quanto a isso. Vemos também que as perspectivas revistas em janeiro, agora por World Economic Outlook, são revistas em baixa e na generalidade das projeções para os vários blocos económicos temos um crescimento mais baixo do que aquele que era antevisto ou que era previsto inicialmente. Portanto, o que nós começamos a ter agora é uma normalização
do crescimento. Portanto, não podemos olhar para o crescimento de 2021 como um crescimento de referência, é um crescimento que resulta de uma artificial, por um conjunto de, digamos assim, tanto de estímulos como de recuperação do consumo que não foi ou que não aconteceu, digamos assim, e das outras componentes do produto. Mas vamos olhar para 2022 e 2023 como períodos da normalização desse crescimento. O que é que nós verificamos? E aqui é mais relevante e vamos olhar para as várias dimensões. O crescimento que se prevê para 2022, projeções de janeiro do World Economic Outlook, é um crescimento de 3,9% em 2022 e 2,5% em 2023. Mas se purgarmos algum do efeito e do ruído que ocorreu em 2022, no primeiro trimestre em particular, e fazemos um zoom precisamente para um crescimento não medido de janeiro, portanto até dezembro, mas medido entre o quarto trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022, e estamos a falar de um período de 12 meses, já estamos a falar de um crescimento de 3,2% em 2022 e de 1,8% em 2023. Portanto, um padrão de crescimento moderado, de acordo com aquilo que são projeções nada sobre-otimistas, digamos assim. Havia, de alguma forma, uma internalização que os crescimentos que iriam suceder ao Covid seriam crescimentos muito acentuados, e a verdade é que parece que nada disso se vai materializar. O segundo aspecto tem a ver com a inflação. E esta é uma boa notícia, quando nós olhamos de facto para aquilo que nós temos, as preocupações que têm ocorrido. O que é que nós temos do lado da inflação? Quando olhamos para a inflação, e são projeções novamente do World Economic Outlook, e olhamos para a inflação das economias avançadas em 2022, há uma expectativa que essa inflação seja de 3,9%. Mas se de facto considerarmos o quarto trimestre de 21 ao quarto trimestre, se considerarmos os períodos medidos do quarto trimestre do ano ao quarto trimestre seguinte, vemos que de facto, expurgando o efeito precisamente dos primeiros meses do ano, que a expectativa de inflação se vai de facto, eliminando estes outliers, normalizar provavelmente mais depressa aquilo que é a expectativa que nós temos com base nos dados de inflação que tivemos no último trimestre do ano passado. Portanto, que é uma inflação medida nos últimos meses do ano, que resulta de uma série de disrupções na cadeia logística. Avançando um pouco mais, e há aqui um aspecto que é curioso, que tem um bocadinho a ver no fundo com a propaganda das vacinas, e há pouco tempo assinalámos que de facto havia uma grande parte dos países do mundo, 52 países, que em setembro não tinham uma vacinação abaixo de 10% da população. Bem, nós poderíamos dizer que de facto esses países sofreram imenso e tiveram uma contração económica dramática porque não vacinaram a sua população. É esta a narrativa que estava clara, que não poderia deixar de acontecer. Bem, é surpreendente, porque quando olhamos precisamente para aqueles países com menor nível de vacinação, que estamos a ver aqui na linha do Equador, vemos que de facto também tem aqui um facto associado que se traduz em serem economias emergentes e, portanto, há características diferentes, mas há de facto uma constante, que é o facto destes países, em geral, terem sido menos afetados do ponto de vista de crescimento económico, e foram daqueles que foram menos afetados de facto. Porquê? Porque tiveram menos restrições ao nível dos confinamentos obrigatórios, não é? Portanto, isso traduziu-se numa maior contração económica e numa maior recuperação que vai de acordo com o seu padrão de crescimento prévio, como economias emergentes que são. Onde é que nós queremos, e quando comparamos agora é aquilo que é mais relevante, quando comparamos 2008 com o período pandémico, podemos perguntar, mas então que pontos de contacto é que existem entre a crise de crédito de 2008, que depois sucedeu uma crise soberana, e a crise que nós enfrentámos durante a pandemia? Bem, se olharmos para os índices da dívida pública, e vamos olhar para os índices da dívida pública novamente dos países periféricos, verificamos que algo de muito parecido aconteceu quando entramos no período de lockdown. E o que é que aconteceu? E estamos a olhar agora para o diferencial portanto, os yields da dívida pública face à Alemanha, Itália, Grécia, Portugal e Espanha,
e verificamos de facto que em cima do lockdown os mercados perceberam que a capacidade de gerar cash flow das empresas e das famílias e dos próprios Estados através da receita fiscal foi dramaticamente afetada e, portanto, o risco de crédito de todos estes países aumentou subitamente em resultado daquilo que foi uma leitura dos mercados em função das condições do mercado. E, portanto, houve um alargamento dramático em cima do lockdown. O que é que foi até de facto uma magnitude maior daquela que ocorreu em 2008. Em 2008 houve um alargamento gradual ao longo de um período de vários meses. Que resposta diferente é que ocorreu durante a pandemia? Bem, a resposta foi clara neste caso. E a resposta permitiu, no fundo, recuperar a confiança, digamos assim, nos mercados de dívida soberana, e não só recuperar a confiança, com uma correção que sucedeu posteriormente nos yields da dívida pública e que foi praticamente imediata, como no final de 2020 a generalidade destas economias tinha os seus yields a 10 anos a tocar um território negativo pela primeira vez na história do euro. Portanto, aquilo que é de facto diverso entre a progressão da crise de um ponto de vista de mercados financeiros, entre o período pós-pandémico ou de entrada na pandemia e aquilo que foi agravamento dos yields que sucederam à crise de crédito subprime de 2008 e que depois se traduziu numa crise soberana, foi a resposta que nós tivemos da parte dos bancos centrais, e não estamos a falar apenas do Banco Central Europeu, tivemos uma resposta sincronizada dos vários bancos centrais no mundo que, de forma simultânea, injetaram um volume de liquidez 4 vezes superior ao volume de liquidez que foi injetado no período de 2008 a 2010. Portanto, nós vemos aqui o balanço agregado dos 10 bancos centrais das principais economias do G10, das principais economias do mundo, e vemos de facto que este foi o aumento do balanço dos bancos centrais no período 2008-2010 e que de facto não tem comparação com o aumento da expansão do balanço que ocorreu desde o início da pandemia. Estou? Sim, continua. Eu já... Ok, o Jaime depois pode fazer o mute através de... Eu não consigo ver o ecrã porque só estou... Sim, mas eu fiz. Continua, às vezes acontece. Portanto, se eu me alongar ou se o Jaime achar aqui relevante alguma pausa, alguma reflexão... Não, continua, por favor. Continua. Estamos muito bem e no final fazemos uma open discussion. É o habitual. Perfeito. Continua. Portanto, onde é que nós queríamos chegar? De facto, nós em 2020 não estávamos melhor do que em 2008 ou 2009. Os níveis de dívida pública estavam bem acima, estamos a falar a nível global, e já vamos olhar para estes números, estavam bem acima do endividamento, seja soberano, seja das empresas, seja das famílias a nível global, apesar de haver vários países que tiveram correções, mas na globalidade os indicadores são bastante piores, digamos assim, mas a diferença que houve entre esta crise e a crise anterior foi uma resposta concertada com uma intervenção bastante mais enfática que permitiu recuperar a confiança nos mercados de dívida e evitar uma crise financeira que seria inevitável não havendo um apoio dos bancos centrais, dado e atento o nível de endividamento global que está de facto no patamar mais alto de sempre. E já vamos olhar para estes números. Portanto, era esta mensagem que eu gostava de deixar. Portanto, é uma mensagem em que de facto a coordenação dos vários bancos centrais permitiu, e aqui vemos de facto as taxas de juros, todas elas de forma sincronizada, como vemos aqui, não falamos do Banco Central Europeu, onde as taxas de juros já estão no patamar, taxa de referência, taxa diretora do Banco Central está a zero já desde a última, portanto, desde 2014, mas aquilo que verificamos é que de facto há um comportamento concertado nesta crise, que é diverso com a crise anterior, não é? Com a crise anterior nós vemos aqui, de facto, a falta de sincronicidade entre a política monetária nas várias economias. E, portanto, há uma diferença, uma resposta sincronizada fez toda a diferença, permitiu recuperar, digamos assim, a confiança nos mercados de dívida soberana,
E isso é evidente quando olhamos para o caso do Banco Central Europeu. E se vemos o Banco Central Europeu, no caso da economia portuguesa, adquiriu em 2020 e 2020 74% das necessidades brutas de financiamento do nosso país. Portanto, 74% das necessidades brutas de financiamento de Portugal foram adquiridas pelo Banco Central Europeu em 2020, o que é de facto um número que dá aos mercados, aos investidores, dá-lhes uma confiança que o Banco Central é de facto um fornecedor de liquidez e quase que garante as necessidades de financiamento brutas da nossa economia. Portanto, eu julgo que este é um dado importante. É também relevante entender que a economia portuguesa, em termos nominais, teve um aumento da dívida pública de quase 50 mil milhões de euros desde 2015 e que desde 2015 o Banco Central adquiriu dívida líquida acumulada no valor, praticamente no valor daquilo que foi o aumento da dívida pública portuguesa, de 50 mil milhões de euros. Portanto, no fundo, já desde 2015, que temos estado a ter um apoio muito enfático do Banco Central Europeu, que tem permitido, que tem feito, digamos assim, porque os níveis de inflação têm sido bastante moderados e que de alguma forma tem permitido que economias como a economia portuguesa tenham tido digamos assim, um estímulo. Quando nós estamos a apoiar a dívida pública portuguesa, estamos de facto a subsidiar aquilo que nós chamamos de risk-free rate da economia portuguesa e de alguma forma o custo de financiamento das empresas e das famílias em geral. O que é que nesta recuperação em curso, o que é que nós verificamos? E estamos a olhar para os números do World Economic Outlook de janeiro de 2022, vemos que de facto o que esperamos é que 2023 seja um ano de normalização já do crescimento económico, portanto do crescimento económico em níveis em torno dos níveis pré-Covid e que 2021 e 2022 sejam os anos da recuperação daquilo que foi a suspensão da atividade económica que aconteceu em 2020. Portanto, apesar da pandemia ter várias vagas, apesar do número de casos ser muito maior, aquilo que vemos é que, de facto, em termos estruturais, não havendo um novo ciclo adverso, que já vamos ver que tipo de riscos é que temos pela frente e, portanto, assumindo que conseguimos manter o nível de estabilidade para que este crescimento possa acontecer, vemos que, de facto, os números, apesar de termos menos crescimento daquilo que tinha sido previsto no final do ano passado, os novos números, ainda assim, são razoavelmente, eu diria, otimistas quanto a um ciclo de recuperação económica global que não está tão dependente assim, digamos assim, das vagas de Covid que vão continuando a suceder. O que é que nós vemos também? Vemos que, de facto, a política dos bancos centrais de baixar as taxas de juros, o que é que faz? Está a subsidiar todo o tipo de ativos, digamos assim. Não é? Portanto, quando nós baixamos as taxas de referência, estamos a baixar o prémio de risco e estamos, de facto, a ver que todo o tipo de ativos, sejam os ativos, seja nos mercados acionistas, seja nos mercados obrigacionistas, seja na área do imobiliário, portanto, o que nós temos visto é uma valorização consecutiva para máximos de sempre. No caso do S&P 500, temos aqui os números até 2020, mas se olharmos para os números até janeiro de 2022, apesar desta última correção, que é vista com grande preocupação, nós vemos que os índices, que o índice norte-americano S&P 500 nunca esteve em patamares tão altos, e é preciso ver que estamos em patamares bem acima dos níveis pré-Covid. E, portanto, isto resulta tão só do facto de termos uma taxa de referência muito mais baixa e, portanto, uma taxa de desconto mais baixa e, portanto, havendo uma taxa de desconto mais baixa, temos uma valorização implícita dos ativos, não necessariamente porque os seus earnings sejam mais altos, mas porque a taxa de desconto é ela própria também mais baixa. Portanto, isto é uma questão mais económica, mais financeira. O que é importante aqui, apesar de tudo e olhando para a economia portuguesa, é perceber que, bem, como é que nós enfrentamos o Covid, como é que foi a forma de alguma forma, facultar liquidez à economia. Isso foi um resultado de termos, e essa ação foi uma ação concertada pelo sistema bancário europeu, que de alguma forma proporcionou uma moratória às famílias e às empresas que viram as suas fontes de rendimento suspensas.
Isto foi possível concretizar porque, no fundo, e no caso da economia portuguesa, resultou de um trabalho que não foi feito em 2020, resultou de uma consolidação de balanço. Eu julgo que isso é muito importante. Essa consolidação de balanço começou em 2011, onde nós tínhamos um sistema bancário muitíssimo desequilibrado. Tínhamos €1,60, €1,58 de empréstimos, que vemos aqui neste gráfico, para €1 de depósitos. E, portanto, havia uma falta de financiamento estável no sistema bancário português e, desde 2010, 2011, que o sistema bancário não tem feito outra coisa senão consolidar o seu balanço. Isto é, reduzir o volume de empréstimos face àquilo que são as suas fontes de financiamento estável, que é o volume de depósitos, o que levou a que esse funding gap, que era de 85 mil milhões de euros, hoje foi transformado num excedente de 50 mil milhões de euros. Portanto, hoje o sistema bancário português é excedentário em recursos, portanto tem mais liquidez disponível para financiar a economia. E depois o segundo aspecto que foi fundamental e que resultou também de um trabalho de reforço e de recapitalização do próprio sistema bancário português foi que os rácios de capital hoje são mais do dobro dos rácios de capital em 2010 e resultou de um trabalho que foi feito ao longo da última década e, portanto, que deu a resiliência necessária ao sistema bancário para poder apoiar, digamos assim, a economia durante o período das moratórias que estão, de facto, que atingiram o seu término agora em dezembro do ano passado. Eu julgo que isto é importante, mas também é importante perceber que há uma diferença clara em como nós enfrentamos a crise anterior, a crise de 2010, 2011, 2012 e a crise atual. Nós, em 2012, a economia, os particulares, mas principalmente olhando para as empresas, tinham um custo de financiamento de cerca do novo financiamento de 7%, 7,6%, 7,5%. E é difícil nós podermos recuperar. Imaginemos a economia portuguesa em 2012. A rentabilidade das empresas portuguesas era em torno de 5,5%, segundo o Banco de Portugal. E pagavam 7,5% para se financiar. Portanto, o modelo económico de uma empresa, quando paga mais para se financiar, 7,5%, do que aquilo que é a rentabilidade do capital investido, a empresa não é viável do ponto de vista económico. E isso era aquilo que nós enfrentámos em 2012, em 2013, o que era de facto um desafio muitíssimo complicado e que só foi superado com, de facto, a recuperação, a redução do prémio de risco de Portugal na altura, da dívida soberana, que resultou de um esforço de consolidação orçamental, de reformas estruturais, que permitiu, e depois mais tarde, de uma política monetária do Banco Central que se iniciou, que foi de facto mais enfática apenas em 2014 e que reduziu o custo de financiamento das empresas para baixo daquilo que é a sua rentabilidade e que permitiu impulsionar esse crescimento. Ora, isso hoje não acontece. Hoje o cenário é completamente diverso. Hoje as empresas nunca pagaram tão pouco para se financiar e, portanto, aquelas empresas que são rentáveis, de facto, têm condições ótimas para poder impulsionar mais investimento e para, no fundo, recuperar a atividade económica. Portanto, esta é talvez das poucas crises que nós enfrentamos, com um sistema bancário mais capitalizado e com mais liquidez e com o custo de financiamento mais baixo de sempre para as empresas, o que significa que há, de facto, condições ótimas para poder de facto, recuperar gradualmente o nível de atividade económica naqueles setores que foram eles mesmos mais fustigados. Jaime, eu estou-me a alongar muito ou acha que estamos bem? Não, continua a ver. Perfeito. Mais 10 minutos, portanto. Perfeito. Continua. Onde é que nós temos aqui, qual é que é de facto o padrão que é diferente? O padrão que neste caso foi seguido foi de que nenhuma empresa suspendesse a sua atividade económica por falta de liquidez. Este foi o lema, digamos assim, que foi seguido pelos vários bancos centrais com a política de moratórias coordenada que foi seguida, para além da política de aquisição de ativos nos mercados secundários, seja de dívida soberana, seja de dívida obrigacionista emitida pelas empresas. Isso refletiu-se no facto que, durante a crise do Covid, houve menos empresas, houve um nível de insolvências mais baixo do que nos anos prévios ao próprio Covid. E isso contrasta, e vemos aqui neste gráfico que é interessante, é um gráfico com informação do Banco Central Europeu. De facto, no período 2020 a 2022 temos menos insolvências do que no período prévio, temos cerca de menos de 20% de insolvências do que no período prévio à pandemia, o que de facto mostra que houve muitíssima liquidez para que as empresas
pudessem gerir, esta emergência. O que não aconteceu na crise de 2011 ou na crise de 2008, onde de facto os níveis de insolvência dispararam. O que significa que é expectável que em 2022 e 2023 o número de insolvências aumente em resultado daquelas empresas que não eram viáveis e que, em todo o caso, com ou sem Covid, estavam a enfrentar problemas e que, de alguma forma, com o nível de liquidez disponível, conseguiram ainda sobreviver. O crédito moratório não vou perder muito, não vou dedicar muito tempo, até nós para podermos avançar, e vamos enfocar-nos nestes 10 minutos que ainda temos, naquilo que são os riscos que temos à nossa frente, talvez falar um bocadinho de inflação, do aumento dos custos de energia, e de entendermos que, de facto, e olhamos aqui para os números, para um print-out do terminal da Bloomberg, no final do ano passado, e ver de facto que as matérias-primas dispararam, seja no setor agrícola, seja nos metais, seja na energia, temos aumentos durante o ano passado de 60% de várias matérias-primas, estamos a falar de produtos energéticos, de arrondar 40% a 30%, seja de alumínio, seja de cobre, e no setor agrícola também, em várias matérias-primas, há de facto um aumento dos preços substancial. Isso faz com que no centro da Europa, onde há de facto um trauma de hiperinflação que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, a inflação é um problema e de facto há uma dramatização em torno deste facto, tem feito capas em vários números. Agora, esta inflação, qual é que é a razão estrutural desta inflação? Esta inflação resulta iminentemente, de acordo com alguma literatura que tem sido publicada, pelo facto de haver uma disrupção nas cadeias logísticas. Essa disrupção resulta do próprio modelo do Covid, em que nós estivemos confinados, suspendendo ou atrasando decisões de consumo e de investimento, e tendo a generalidade das indústrias parado de produzir. Portanto, não produziram para se tocar, para aumentar os níveis de inventário, e, portanto, quando há uma retoma do nível de atividade económica, não há, de facto, níveis de inventário para fazer face à procura. Portanto, há, de facto, uma disrupção na cadeia logística global que fez com que os preços da produção industrial disparassem na generalidade dos países do mundo, e isso é, de facto, aquilo que impulsionou o aumento da inflação na zona euro no final do ano passado. A dúvida aqui, e Portugal é de facto dos países, é o segundo país da zona euro com menos inflação. Isso é uma vantagem, porque de facto quando estamos na mesma moeda, ter menos inflação significa ganharmos competitividade relativa, e não é assim tão pouco, quando temos praticamente menos de metade da inflação dos países do norte da Europa, mas é de facto também uma razão de preocupação, porque o nível de inflação mais alto limita a capacidade da política monetária se permanecer por um período mais longo. O World Economic Outlook, no relatório de janeiro de 2022, já apresenta uma perspectiva de inflação mais moderada. Já aponta para uma inflação global de 3% em 2022, a abrandar em 2023, global, isto é, na zona euro 3%, e depois já em 2023 normalizada, sendo que a economia que apresenta um maior desafio ao nível da inflação é precisamente a economia americana, onde os estímulos monetários foram bastante mais intensos, mas ainda assim prevê que 2023 já possa estar próximo de um patamar de 2,7%. E, de facto, todas estas análises que são feitas enfocam-se naquilo que é principalmente a recuperação das cadeias logísticas, que permitirá, de alguma forma, estabilizar o nível de inflação que temos pela frente. A dúvida aqui que se coloca, e quando olhamos para a Federal Reserve, no último encontro, no final do ano passado, em que se apontou, digamos assim, qual é que era a perspectiva da taxa diretora que possamos ter já em 2022, prevê-se que em 2022 a taxa diretora possa já rondar, no final do ano, 1%, em 2023 possa estar num range entre 1,5% e 2%, em 2024 possa rondar os 3%. Isso tem um impacto para a zona euro, independentemente daquilo que seja a política monetária seguida pela zona euro. Porquê? Porque 60% da dívida mundial internacional é emitida em dólares e, portanto, o facto da taxa diretora da Federal Reserve se prever mais alta significa que o custo de financiamento global vai aumentar. E, portanto,
Estou? Jaime? Sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Temos aqui um ruído, não sei de onde é que isto vem. Deixa Está-me a eu ver, ouvir? Estou. Deixa eu ver se há alguém que tem algum ruído, às vezes acontece. Já está, peço Já desculpa. está, perfeito. Eu não fiz o ecrã. Portanto, a dúvida aqui e o desafio que temos pela frente tem a ver com, essencialmente, a capacidade de nós fazermos um phase-out da política monetária gradual, que não implica um aumento dos custos de financiamento muito rápido, para principalmente o financiamento da dívida soberana. Porquê que eu digo isto? Porque quando nós prevemos que em 2024 a taxa diretora da Federal Reserve possa rondar os 3%, é normal que o custo de financiamento, em resultado disso, o custo de financiamento soberano norte-americano vai apresentar, de facto, vai ter um aumento substancial e isso vai ter uma implicação para o custo de financiamento de países que têm um risco de crédito muito superior ao risco de crédito norte-americano, como é o caso da economia portuguesa, da economia italiana, da economia espanhola e por aí fora. Onde é que nós queremos chegar? É expectável, de facto, que haja um aumento do custo de financiamento inevitável, não só na economia americana, mas em todo o mundo, que resulta desta reversão que será necessária da política monetária e que vai acontecer com maior ênfase nos Estados Unidos, mas à qual se seguirá os restantes blocos económicos. Que tipo de riscos é que, e daí que falávamos de modelos de financiamento, que tipo de riscos é que pode acarretar um aumento do custo de financiamento soberano? Bem, vamos olhar novamente de forma agregada. E de forma agregada nós vemos que a dívida mundial, no final de 2021, atinge pela primeira vez os 300 trilhões de dólares. Portanto, estamos a falar de 370% do produto interno bruto global. O que é que isso significa? E só para termos aqui uma referência, em 2014 tínhamos uma dívida global de 220 trilhões. E já a dívida de 2014 estava bem acima do patamar de dívida de 2008. Portanto, este elevado nível de endividamento hoje não apresenta problemas, porque os custos de financiamento estão em níveis historicamente baixos. Mas a partir do momento que se antevê para a economia americana uma taxa diretora definida pela Reserva Federal de 3%, é normal que os custos de financiamento, será inevitável que os custos de financiamento nas várias economias possam aumentar de forma acelerada. 3% é muito? Não, 3% não é de facto muito. Mas quando nós hoje nos financiamos, estamos a falar de Portugal, a 10 anos, a 50 pontos base, a 70 pontos base, a menos de 1%, digamos assim, e há pouco tempo até nos financiámos a taxas negativas, em dezembro de 2020, perdão. Isso irá traduzir-se, de facto, numa pressão muito elevada naquilo que é as finanças públicas, na componente do déficit orçamental que resulta dos juros no serviço da dívida pública. Mas mais grave ainda, quando o prémio de risco aumenta para o país, o prémio de risco aumenta também para as empresas e para as famílias. Portanto, hoje as famílias e as empresas que se financiam a custos historicamente baixos e que resultam, em parte, desta política monetária, têm que estar preparados para acomodar custos de financiamento muito mais elevados. Portanto, esta reflexão que estamos a ter aqui, digamos assim, e que não melhorou com a pandemia, porque a pandemia resultou num acréscimo de dívida pública na generalidade dos países do mundo de cerca de, em média, 20 a 30 pontos percentuais. De facto, houve um aumento da dívida pública muitíssimo acentuado, e Portugal não foi exceção. Eu não quero enfocar esta reflexão em Portugal, queria pensar mais numa lógica global, conforme falámos com o Jaime, não é? Portanto, abrir aqui uma perspectiva para o mundo, não tanto da nossa realidade nacional, que não pode deixar de ser afetada por tudo aquilo que estamos a discutir, mas a situação a ocorrência do Covid para uma situação que já era ela bastante complicada no ponto de vista do endividamento global, e se perguntarmos, mas então porquê que chegámos a um nível de endividamento tão elevado? Chegámos a um nível de endividamento tão elevado porque convivemos
com um nível historicamente baixo, ou um custo de financiamento historicamente baixo, o que levou que as famílias, que as empresas a nível global fossem aumentando o seu nível, e os Estados, o seu nível de endividamento. Nesta reflexão, a esta reflexão acresce ainda outros desafios, que é o caso das questões climáticas, que agora se iniciam com o stress test climático aos bancos, onde de facto se pretende a fazer uma análise de sensibilidade do que é que pode significar todos os desafios que se antevêem pela frente do ponto de vista climático no balanço das instituições bancárias, e de facto os impactos serão de facto elevados, e portanto vamos ter a próxima década e meia vai trazer outros desafios para além do Covid, portanto não podemos imaginar que de facto vamos ter um período de uma década à nossa frente de crescimento económico estável que vai permitir reverter todos os equilíbrios que surgiram, entretanto, porque outros desafios irão ocorrer que porão à prova, de facto, a nossa resiliência. E, portanto, eu terminava aqui esta apresentação, deixando aqui alguns slides que podem depois ser utilizados para a discussão, apenas com uma leitura feita pelos principais gestores de fundos, portanto, que foi recolhida pelo Bank of America, Merrill Lynch. O que é que eles fazem? Eles todos os meses recolhem entre os 500 maiores gestores de fundos no mundo quais é que são as tendências que são mais visíveis. E, de facto, há uma pergunta que eles colocam sempre todos os meses, que é qual é que é o principal risco, tail risk, que está em cima da mesa. E no mês de dezembro, pela primeira vez desde 2018, o principal risco que é assinalado já não é a inflação. Portanto, nos últimos meses tem sido sempre a inflação. De facto, a inflação já saiu, de facto, como o primeiro risco. E o primeiro risco que está em cima da mesa é, de facto, a reversão mais agressiva da taxa diretora dos bancos centrais. E porquê é que poderá ter tão impacto? O impacto resulta do excesso de endividamento que todos sabemos que existe e que é visível. E, portanto, se olhamos de facto para esta evolução dos riscos e dessa percepção, tem sido sempre a inflação que tem estado em cima da mesa desde janeiro de 2021. Portanto, é o risco que tem estado em cima da mesa neste survey do Bank of America, e no último mês passou a ser a reversão da política monetária como um trigger, digamos assim, para o aumento dos custos de financiamento, digamos assim. E, portanto, é de facto interessante ver como os mercados mudam rapidamente de leitura de um mês para o outro, e que agora, de facto, nesta bipolaridade que às vezes existe, com uma certa dramatização relativamente a estas preocupações que existem, passou a ser, há de facto um abrandamento no sentimento económico, visível neste mesmo survey, onde a generalidade dos gestores destes fundos previa há 5 meses atrás recuperações muito fortes nas earnings seasons que iam ter pela frente, e que em dezembro estão completamente neutrais quanto à recuperação nos resultados líquidos, estão até um pouco pessimistas e antevêem que os tempos que temos pela frente podem trazer outro tipo de desafios associados principalmente ao financiamento e à nossa capacidade de refinanciamento a custos competitivos. Já, eu não queria alongar-me, julgo que talvez a vantagem seria enfocar-nos na discussão. Sim, senhor, muito bem. Pronto, muito obrigado, Manuel. Acho que foi, como sempre, uma apresentação muito objetiva, muito clara, sempre muito focada em dados muito reais. Nós agora iríamos iniciar, então, aqui um período de comentários, discussão. Eu tenho muito gosto de termos cá connosco hoje o Dr. Pedro Passos Coelho, que hoje é professor e, portanto, se dedica muito a essas questões económicas, e eu gostava muito que ele pudesse fazer um pequeno comentário, que é sempre muito importante para nós. Força, Pedro. Obrigado, Jaime. Sobretudo um abraço grande ao Manuel Rodrigues, que foi um prazer ouvir, como é sempre. Ele tem esta capacidade de condensar muita informação em pouco tempo e ilustrá-la de uma forma muito efetiva e... Deixámos ouvir, Pedro, peço desculpa. Tivemos aqui um pequeno problema. Eu julgo que o Zoom hoje deve estar com problemas, porque o orador às vezes... Exatamente. Exatamente, muito bem. Eu vou tentar ver se consigo resolver
o problema muito rapidamente. Muito bem. Jaime, é mesmo muito... Não há problema, Pedro. Estamos à vontade. Vou fazer uma ligação mais fácil e talvez eu possa mudar a minha fonte de alimentação. A própria energia hoje... mais estável. Vamos ver se eu consigo. Julgo que sim, e que agora já me posso estar a ouvir com mais facilidade. Sim, muito gosto. Estava eu a dizer, portanto, que o Manuel Rodrigues nos fornece sempre muita informação, muito bem condensada, e isso dá-nos a possibilidade de comparar, em primeiro lugar, as respostas que foram dadas à crise nos últimos 10 anos, às duas crises, e também fazer ter uma perspectiva melhor do que é que pode ser a recuperação e os principais desafios nos próximos anos. Eu talvez me centrasse em 2 ou 3 aspectos mais particulares. O primeiro que tem relação com a inflação. Não há dúvida que a inflação tem sempre 2 componentes. Há sempre uma componente do lado da oferta e outra do lado da procura. O Manuel Rodrigues deu-nos conta de que talvez a mais relevante fonte de inflação estivesse associada ao problema das cadeias logísticas e, portanto, ao lado da oferta da economia. Mas, na verdade, eu acho que nós não podemos descurar também a parte da procura. Nós já hoje temos alguns estrangulamentos, alguma pressão sobre a inflação, que resulta do facto das pessoas terem acumulado rendimentos ao longo de 2 anos e não os terem podido gastar e agora estarem disponíveis para o gastar. E é isso que muitas vezes, associado ao estrangulamento da oferta, produz um efeito de pressão sobre os preços que é inevitável ter uma resposta dos bancos centrais, e é por isso que a Fed está a prever fazer 7 correções sobre a sua taxa diretora ainda este ano, e isso afetará seguramente a política europeia. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, eu concordo que a perspectiva estrutural, em termos de inflação, não é muito preocupante para a política monetária. Porquê? Porque ela resulta, sobretudo, do facto de termos uma taxa natural, real, muito baixa. E essa taxa natural muito baixa não está apenas associada a uma dificuldade que as economias mais avançadas têm evidenciado no que respeita à progressão da produtividade. Nós temos uma produtividade realmente bastante baixa, digamos assim. Somos sociedades cada vez mais envelhecidas e, portanto, onde a procura agregada tem cada vez menor dinamismo. Mas, sobretudo, e este é o aspecto que eu acho que pode fazer a ligação para a segunda dimensão que o Manuel Rodrigues aqui nos trouxe, que tem que ver com a dívida, é que é muito difícil a uma sociedade que está altamente endividada descontar mais o futuro. E, portanto, é evidente que as taxas naturais têm de ser baixas, porque a poupança não pode ser muito remunerada, porque não há quem qualifique para credor. E isso, do ponto de vista estrutural, digamos assim, não levanta um grande problema para a política monetária. O problema é como é que vamos passar os próximos 2 ou 3 anos e como é que se vai gerir o elevadíssimo endividamento. Os americanos já anunciaram que vão começar não apenas a inverter a política acomodatícia, como irão começar a reduzir o balanço. Muito gradualmente, mas irão reduzir o balanço. É muito provável que na Europa isso não aconteça. Quer dizer que o balanço pare de expandir, mas que o BCE mantenha uma política de reinvestir em dívida pública, de modo a manter o nível do balanço. E isso é essencial para manter a Itália e para manter a França dentro do barco do euro. E sem a Itália e a França dentro do barco do euro, não há euro, pura e simplesmente. Portanto, é muito provável que o BCE mantenha essa pressão que é favorável na estrutura de taxas de juros, sobretudo de longo prazo, para manter um financiamento, apesar de tudo, mais barato do que os fundamentais permitiriam aos Estados. Mas o problema é saber como é que se resolve
o problema quer das regras europeias, quer o problema das regras orçamentais, evidentemente, quer do nível de endividamento global. Ora, há dois aspectos que é preciso ver e eu gostaria que o Manuel Rodrigues pudesse fazer alguma elaboração sobre isto. Com as taxas de juros norte-americanas a subirem, evidentemente nós vamos ter uma pressão muito maior sobre todos os países no mundo que não tendo moeda própria, ou tendo moeda própria, vivem muito em dólares e, portanto, o financiamento em moeda norte-americana, a pressão sobre a sua capacidade de endividamento e para gerir a estabilidade do seu endividamento pode ser demasiado elevada. E eu não sei se não poderemos estar aqui a atravessar um período de risco de uma gigantesca reestruturação de dívida no mundo. E se isso acontecer, é preciso saber como é que se vão absorver ou reabsorver as perdas e como é que se vai gerir a transição durante todo o tempo em que aqueles que têm excesso de dívida e que não a conseguem refinanciar ou não conseguem suportar os custos do financiamento, é a mesma coisa, vão ter de renegociar e reestruturar a sua dívida. E, em segundo lugar, saber em que medida é que isso, na Europa, não criará uma pressão muito grande sobre um conjunto largo de países, e nesta altura são 7, não é verdade, com a Grécia à cabeça, mas depois da Grécia nós temos a Itália, temos Portugal, temos Chipre, temos Espanha, temos França e a Bélgica. São os 7 países que nem daqui a 30 anos respeitarão os termos dos 60% de rácio de dívida que constam do Pacto de Estabilidade e Crescimento e que não conseguirão exibir saldos primários, excedentes primários, suficientes para poder apresentar um ritmo de redução destes desvios que esteja de acordo com as regras. Portanto, nós vamos ter de ter regras novas dentro da Europa, seguramente, para conseguir evitar níveis muito elevados de incumprimento, mas a pressão sobre o custo do financiamento, e eu agora não refiro ao custo do financiamento do Estado, porque esse tenderá a aumentar gradualmente, mas o problema está no custo do financiamento da economia. E isso será um desafio muito grande para estas sociedades. Eu gostaria que o Manuel Rodrigues nos pudesse dar também uma perspectiva sobre essa evolução esperada. Como é que ele está a ver esta evolução aqui na Europa, porque, digamos assim, é o contexto mais alargado em que nós nos movemos também. Muitos parabéns, Manuel, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Sim, muito obrigado, Pedro. Manuel, se quiser já dar aqui um pequeno comentário ao Pedro, ao Dr. Pedro Passos Coelho, e depois passamos a outras pessoas, está bem? Se faz favor. Manuel, não sei se está a ouvir. Já, me tinha deixado em mute, peço desculpa. Sim, senhor. Era um pequeno comentário a esta intervenção do perfeito. Muito bem. Perfeito. Agradeço os insights importantes. Eu não tinha completado, como referiu o Dr. Pedro Passos Coelho. Aliás, a minha análise foi bastante incompleta e agora, quando falei da inflação, e julgo que agora ficou bastante mais claro. Agora, do ponto de vista discretamente, é interessante, porque discretamente o Fundo Monetário Internacional tem vindo a dar algum apoio de liquidez a um conjunto vasto de países. Eu, por acaso, tinha consultado isso há uns meses atrás, talvez até há um ano atrás, e, surpreendentemente, identifiquei, agora não me recordo, não tenho presente, mas vários países que estavam a recorrer a mecanismos de liquidez informal do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, esta nota do Dr. Pedro Passos Coelho não podia ser mais pertinente, porque este ciclo parece que já, de forma silenciosa, se iniciou. Agora, quando o dólar, quando os Estados Unidos normalmente sobem as taxas de juros, temos sempre o México a berrar, o Brasil a berrar, e inicia-se logo um ciclo de reestruturações. A sorte é que depois, normalmente, acontece um novo ciclo económico, os Estados Unidos voltam a baixar as taxas de juros e eles começam a respirar. Nestes países, geralmente, como é o caso do Brasil, o prémio de risco é muito elevado para as empresas, e portanto as empresas já pagam taxas de juros muito altas. E, portanto, o problema começa a ser sempre pelos soberanos e nem sempre chega às empresas e às famílias tão depressa. O que não é o caso na Europa, não é? Na Europa o caso é mais complicado porque estamos todos habituados e acostumados a um prémio de risco muito baixo. E, portanto, quando o prémio de risco aumenta, não só os Estados gritam, como as famílias e as empresas entram, de facto, em grandes dificuldades. Mas, de facto, podemos ter, e eu concordo em absoluto, um enorme risco que acontece sempre, isto é, se olharmos para trás, sempre que as taxas de juros nos Estados Unidos sobem para cima do patamar dos 2,5%,
os países na América do Sul acabam sempre em reestruturações. Desta vez é mais complicado porque a dúvida será se o Fundo Monetário Internacional tem capacidade de acudir a um conjunto muito mais vasto de países que não serão só na geografia América Latina, que são aqueles que estão mais integrados com a economia americana, até porque os países da América Latina têm uma tradição de emitir dívida em moeda norte-americana, que é sempre um erro, emitir dívida em moeda estrangeira, mas normalmente sai sempre mais barato em tempos bons, e portanto eles acabam sempre por ter uma parte da dívida denominada em dólares. E quando isso acontece, não há outra alternativa senão entrarem normalmente em moratórias e em períodos de reestruturação. Tenta-se que essa reestruturação seja negociada de forma amigável para que o prémio de risco desses países não seja muito mais elevado. Mas parece-me, de facto, esse ciclo já começou há um ano atrás, com as linhas de liquidez do Fundo Monetário Internacional, e que se vai agravar no dia em que as taxas de juros subam. Aliás, já se deve estar a agravar por agora, se consultarmos um conjunto de países e o seu prémio de risco, porque os mercados antecipam aquilo que é a expectativa futura e, portanto, se há uma expectativa de termos uma taxa de juros a 3% daqui a 3 anos, a dívida pública destes países a 5 e 10 anos estará seguramente com eles muito mais elevados. Portanto, isso parece inevitável, mas também parece inevitável que isso possa acontecer ao mesmo tempo de um desafio maior na Europa. A questão que se coloca aqui será sempre qual é que será a velocidade de aumento do custo de financiamento. Por exemplo, o IGCP, eu não consigo, hoje parece-me, temos aqui alguns problemas logísticos do ponto de vista de partilha de ecrã, eu não consigo partilhar o ecrã novamente, mas o IGCP, eu tinha trazido esse slide para esta sessão, tinha previsto um custo de financiamento para 2024, portanto, os custos de financiamento do IGCP para 2021 são 2,6% do GDP. Para 2023 são 2,2%. Para 2024 é 1,9%. E para 2025 é 1,8%. Isto é irreal, não é? Porque as taxas de juros, aliás, eu acredito que eles tenham feito isto com a melhor informação disponível na altura em que o fizeram, mas estes dados que foram publicados pelo IGCP em dezembro não traduzem aquilo que é uma expectativa do custo de financiamento. Portanto, o custo de financiamento agregado da República Portuguesa não será mais baixo em 2025, conforme se prevê nesta análise, nesta publicação do IGCP, do que será em 2022 ou em 2021. Portanto, vamos ter, de facto, um agravamento do custo de financiamento que não está refletido no nosso exercício orçamental. E, portanto, o que é que isso significa? Que vamos ter que criar espaço orçamental para poder consolidar as nossas finanças públicas, ao mesmo tempo que vamos ter um agravamento dos yields da dívida pública e um agravamento do custo e um agravamento do impacto do serviço da dívida naquilo que é a taxa de juros que é paga. Portanto, isso vai se traduzir-se num maior esforço orçamental. A dúvida que colocamos aqui é: será que os países têm capacidade de acomodar um aumento de custo de financiamento que vai acontecer naturalmente de forma gradual nos próximos anos, ou não? Se tiverem capacidade de acomodar, com um ciclo de consolidação orçamental, que conhecemos bem, então podemos ter um futuro mais risonho. Se não conseguirem acomodar, vamos ter déficits mais altos, e déficits mais altos em países com 133,6%, que é a dívida pública portuguesa em 2020, ou 128% do PIB em 2021, que é o nível mais alto de dívida pública desde sempre, e diremos, não é o nível mais alto desde sempre, porque em 2014 foi 132%. Não, falso. Em 2014 foi 132% porque tínhamos 12,3% de cash. Portanto, em termos líquidos foi 120% em 2014. Portanto, nós em 2021 teremos um nível, em termos nominais, que é o que interessa, teremos o nível mais alto de endividamento de sempre da história da República Portuguesa. Portanto, a questão que se coloca é: temos necessariamente de consolidar as contas públicas para evitar um agravamento do custo de financiamento para a República, para as empresas e para as famílias. Isso será uma constante, não em Portugal só, mas em Portugal e nos 7 países que o Dr. Pedro Passos Coelho referiu. Portanto, é isso. Já peço desculpa me ter alongado muito. Não, está muito bem. Sim, mais célere. Sim, senhor. Vamos só aqui a mais 2 comentários para tentarmos evoluir. O professor Sebastião Azevedo Feipa, que é o antigo reitor da Universidade de Porto, gostava também de colocar uma questão, e eu depois pedia talvez ao professor Ilísio Brandão, que está aqui connosco, que também é um especialista em finanças, professor da Faculdade de Economia, se quisesse depois também fazer um pequeno comentário, acho que também seria oportuno. Sebastião, por favor.
Muito obrigado, Jaime. Deixa-me, em primeiro lugar, cumprimentar, claro, o meu colega Manuel Rodrigues, mas, em particular, cumprimentar o Dr. Pedro Passos Coelho, com quem eu tive o gosto de ter algumas reuniões em tempos idos, 2014 a 2015, na minha qualidade de reitor à época da Universidade de Porto. O Manuel Rodrigues, mais ou menos, eu diria mais ou menos, mas não com a dimensão que eu gostaria, respondeu à minha questão, que tem a ver com a dívida, e permitam-me que eu, em poucos segundos, recuo até novembro de 2010, isto é, pré-Pedro Passos Coelho, ainda no tempo do José Sócrates, a uma reunião interessantíssima que ocorreu em novembro de 2010, em Serralves, as jornadas de Serralves associadas à economia portuguesa e à economia, dizia-se na altura, 2020, em que um colega, eu penso que à época era, se não o maior, um dos maiores econometristas portugueses, apresentou uma palestra sobre a economia portuguesa medida em séries no tempo de indicadores, e terminou a palestra, poderei identificar o colega daqui a pouco, terminou a palestra com uma figura sobre a dívida externa líquida. E houve uma espécie de um silêncio ensurdecedor na sala, porque, de facto, o declive da curva era brutal entre 1996 e 2009, estávamos em 2010 nessa altura. E não poucas pessoas e personalidades muito distintas que estavam lá, no intervalo, comentaram a sua apreensão e a sua surpresa, e essa parte é onde eu quero chegar, a sua surpresa sobre como é que as pessoas, como é que não havia ainda uma noção no país de que a situação era assim tão grave. Bom, e depois, todos nós sabemos que 3 ou 4 meses depois, tivemos que chamar a Troika para pagar salários, e tivemos toda a crise, e tivemos o Dr. Pedro Passos Coelho no governo. Ora, eu fiquei de tal maneira, eu diria, impressionado com esses dados, que daí para cá comecei todos os anos a pôr um pontinho na nossa dívida, um gráfico com a nossa dívida, acrescentei à dívida externa líquida a dívida bruta das administrações públicas, e tenho esse gráfico desde 1973 até 2020. E a questão é exatamente esta que o colega Manuel Rodrigues mencionou. Nós, em termos da dívida bruta, atingimos o pico em 2014, de facto, dos 137%, que agora já comentou, e temos em 2020, ainda não tenho 2021, porque ainda não está devidamente consolidada, temos um número superior de 137%, ou coisa do género. Bom, a questão que eu acho que nós portugueses estamos há 20 anos anestesiados, isto é, não estamos a ver bem a dimensão dos problemas potenciais e dos riscos de voltarmos a ter mais uma troika. Talvez nessa altura o PSD volte ao governo, não é? Portanto, a questão é esta: o que é que o colega Manuel Rodrigues pensa do risco que nós temos de uma crise que apareça, porque entretanto é evidente que todos sabemos que as condições do endividamento e da injeção de dinheiro foram favoráveis nos últimos anos, mas estamos agora a ter, como disse e como identificou, problemas com a inflação, com aumentos das taxas de juros, e nós estamos numa situação, na minha visão, eu não sou economista, mas, enfim, vou lendo algumas coisas, não é preciso também ser economista para saber o mínimo. E de facto, é com muita preocupação que eu vejo esta situação de Portugal. Portanto, acho que o risco é muito elevado e acho que as pessoas não estão devidamente informadas sobre o assunto. Gostava de o ouvir sobre isso. Muito bem. A professora Eunice Brandão, quer também fazer um pequeno comentário? Você que é especialista nestas áreas de finanças, uma breve nota, até agora. Eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Jaime por ter convidado o professor Manuel Rodrigues, por quem eu tenho grande apreço e grande admiração, e de o felicitar pela brilhante intervenção, também o Dr. Pedro Passos Coelho, bem como o meu ex-reitor Sebastião Feio e muitos outros colegas têm a oportunidade de ver. Efetivamente, digamos, a minha função há muitos anos na parte das finanças é, enfim, ensinar e seguir o risco a que as empresas e as entidades estão expostas, digamos, no domínio da gestão financeira, digamos, e das finanças. E um dos riscos muito importantes é o risco de taxas de juros. Portanto, e como aquilo que foi dito e que todos nós temos seguido, o risco dos Estados é muitíssimo elevado. E, sendo muito elevado, naturalmente vai ter consequências futuras. É óbvio que já foram aqui bem expostos, muito brilhantemente expostos, quer pelo professor Manuel Rodrigues, quer pelo professor Pedro Passos Coelho, e
que aproveito, digamos, para felicitar mais uma vez. Há alterações e houve aí uma série de medidas tomadas, digamos, no sentido de ser possível à União Europeia aceder largamente a regras orçamentais e de dívida, que estava a ser seguida. Certamente que no futuro também já não vai ser cumprida, como foi aqui muito bem dito, senão só daqui a 40 anos é que necessitaríamos lá chegar, e sem, enfim, a França e a Itália não há euro, não há Europa, não há, enfim, não há tudo aquilo que todos nós desejamos, sendo europeístas convictos, e por isso mesmo, certamente que vai ter que, enfim, que serem alteradas as regras. No entanto, o acréscimo das taxas creio que é uma inevitabilidade. Estas projeções que foram feitas no passado são insustentáveis, vão ter que ser certamente corrigidas e o mais rapidamente possível. E os custos para a economia, e nomeadamente para os países europeus e também para Portugal, vão ser muito elevados. E, eventualmente, até se corre o risco de corresponderem às dotações orçamentais dos ministérios, digamos, com maior importância. Portanto, isto é um risco real que, enfim, creio que todos nós temos dificuldades em assumir de frente, digamos, e com um certo realismo, apesar de continuamente estarmos a debater isso e a ensinar isso, enfim, e confrontados com essas matérias. Muito bem. Eu gostaria, digamos, mais do que estar a intervir, de estar a ouvir, digamos, estar a ouvir Sim, a brilhante intervenção enfim, das três que já me precederam. E não muito bem. Eu pedi então agora ao Manuel Rodrigues para fazer um comentário adicional às duas notas, e depois, se tivermos mais alguém, ainda fazemos uma nota final. Manuel, por favor. Eu só fazer aqui um parênteses, que é, de facto, um desafio grande para mim, fazer intervenções perante uma audiência com conhecimento tão mais vasto que o meu. Mas, com toda a humildade, vou tentar, da melhor forma, dar no fundo aquilo que é a minha leitura, mas que vale o que vale. Eu julgo que o professor Sebastião de Azevedo pôs aqui o dedo num ponto absolutamente central, que tem a ver com a nossa posição líquida externa. E que tem a ver com algo que nós fizemos e que foi de facto extraordinário, e às vezes vale a pena refletir sobre isso. Nós olhamos para a economia portuguesa com um grande pessimismo, e eu julgo que podemos olhar para a economia portuguesa com um grande otimismo. Com um grande otimismo como? Bem, com um grande otimismo pela sua capacidade de corrigir desequilíbrios. E nós vamos perguntar, mas quando é que isso aconteceu? Quando nós olhamos para o período de 2010 a 2015, 10 como ponto de partida, 15 como um horizonte, depois podemos olhar para outros períodos, nós de facto olhamos para um país que arranca um resgate financeiro com um prémio de risco altíssimo. Portanto, as empresas pagavam um custo de financiamento altíssimo, e como vimos, cerca de 7%, e ainda assim o nosso volume de exportações passou, e de facto foi um esforço, e foi um feito extraordinário dos portugueses e do governo liderado por Dr. Pedro Passos Coelho. O que é importante assinalar, devemos ter orgulho naquilo que nós somos e naquilo que nós conseguimos. Nós, Portugal, não devemos ter vergonha de falar destes assuntos, até porque os casos de sucesso mobilizam-nos para o futuro, não é falar do passado, é olhar para o passado como soluções para o futuro. E nós, quando olhamos para este período, em que nós, enquanto portugueses, relatamos e refletimos sobre, de facto, como é que é possível um país que tem um custo de financiamento de 7% para as empresas conseguir que as exportações aumentem de 29% do produto para 42%. Nós, quando discutimos isto com o Fundo Monetário Internacional, naquelas reuniões que tínhamos todos de 3 em 3 meses, eles não acreditavam nas nossas projeções, e as nossas projeções não eram, nem sequer chegavam a estes números. Portanto, é impossível, vocês têm um prémio de risco tão alto que as vossas empresas não vão conseguir reorientar a capacidade produtiva para o estrangeiro. Isso de facto aconteceu. Portanto, isso mostra que nós conseguimos, e respondendo agora à questão do professor Sebastião de Azevedo, que eu julgo que é a questão central, nós temos um problema de dívidas gêmeas. Se nós tivéssemos só uma dívida pública, no patamar em que está, mas tivéssemos uma posição líquida externa excedentária, como é o caso do Japão, eu até trocava já a nossa posição com o Japão. Eu trocava já os 130% de dívida pública com os 220% que o Japão tem. Porquê? Porque eles são excedentários do ponto de vista externo. Portanto, e conseguem refinanciar o excesso de endividamento público através da poupança privada, que é a questão precisamente que o professor Sebastião de Azevedo referiu.
Portanto, estes pontos que o professor vai colocando dão-nos, de facto, o termómetro da transformação estrutural da economia. E quando é que foi o momento da nossa história que nós conseguimos dar o salto? Foi precisamente no período entre 10 e 15. Entre 10 e 15, eliminámos o déficit das nossas contas externas e passámos a ser sedentários. Não conseguimos ser suficientemente sedentários para reverter os mais de 100% de dívida externa líquida para um valor sustentável. Não, porque precisávamos de mais 5 anos ao mesmo ritmo. Aliás, precisávamos de mais 5 anos a metade do ritmo. E era isso que estava previsto. Estava previsto que as exportações pesassem, portanto, corrigiram 29% para 42% do produto e depois passassem de 42%, já a metade do ritmo, para 50%. E gerando um excedente externo anual, ano a ano íamos reduzindo a nossa dívida externa e, portanto, aumentando criando maior poupança interna, e essa poupança interna depois também tornávamos menos dependentes dos mercados externos. Porquê? Porque passávamos a ter capacidade de refinanciar uma parte maior da dívida pública com poupança interna. A Itália é um drama, é um problema a Itália porque tem muita dívida pública, mas a Itália também tem muita poupança interna. E, portanto, uma parte dessa dívida pública é colocada no mercado interno, o que imuniza, de alguma forma, uma maior volatilidade nos mercados de dívida soberana. E, portanto, respondendo, não estou a responder porque o professor Sebastião de Azevedo é que lançou o tema, mas complementando e subscrevendo aquilo que o professor referiu, eu julgo que é muito relevante, assim como também o professor Elísio Brandão, que eu recordo que o meu primeiro livro de finanças é o livro do professor Elísio Brandão, que encontrei numa biblioteca quando comecei a estudar, quando entrei nesta área, há cerca de 20 anos atrás, e, portanto, e que tem, de facto, princípios muito objetivos. Eu agora tenho a última edição, que até foi o professor Elísio Brandão que me ofereceu, mas que está ao lado da primeira edição, onde tem princípios objetivos de finanças, do ponto de vista de gestão financeira, não é? Portanto, que são fundamentais. Eu não sei se o professor Elísio Brandão tinha colocado alguma questão que eu gostava... Não tinha colocado nenhuma, digamos. Foi só, digamos, a felicitá-lo pela intervenção e pela abordagem e pela apresentação. E, digamos, pela globalização do tema que, enfim, que brilhantemente nos expôs. Professor, espero que esteja à altura Muito bem. da sua expectativa. Perfeito. Esse deu largamente. Nós temos também aqui o Dr. José Jesus, que foi o antigo bastonário da Ordem dos Roques e que tem um conhecimento muito grande das empresas, do que se passa nas empresas. Não sei se quer dar uma perspectiva mais microeconómica do lado das empresas, só para complementar estas intervenções. Dr. Jesus. Jaime, obrigado, muito prazer, muito gosto e cumprimento todos o orador, a convidada e todos os senhores oradores que antecederam. Eu, de facto, estou bastante preocupado com a situação das empresas e julgo que se vai pôr um problema com algum prazo, com 1, 2, 3 anos. Depende da produtividade. Eu não estou a ver a produtividade. Fala-se muito em produtividade e eu confesso que não consigo perceber como é que a produtividade pode balancear isto num prazo relativamente curto. Nem sei em que prazo, mesmo não curto. Os empresários portugueses, como o Sr. Professor Manuel Rodrigues salientou, os empresários portugueses têm feito notáveis esforços para superar algumas das crises, nomeadamente nas exportações, e eu espero que dessa vertente dos empresários continua a haver essa grandeza, essa capacidade de realização. Agora, eu tenho muita dificuldade de perceber como é que se vai financiar a economia portuguesa no setor público, mesmo com taxas agravadas, evidentemente. Eu julgo que o dinheiro que vem de fora vai ajudar, vai dar, e necessariamente dar uma ajuda muito grande. Isto depende de como for aplicado. Eu julgo que tem de ser aplicado em parte no setor público, que está no setor público
que tem produção, digamos assim, no Serviço Nacional de Saúde e noutros setores. As empresas, eu vejo com muita preocupação, Jaime, eu vejo com sinceridade com muita preocupação. Eu, pessoalmente, estou ligado a um certo número de empresas que não têm problemas financeiros, mas, em geral, para PMEs, sobretudo estou a pensar no tecido geral, PMEs que sustentou com as moratórias, com empréstimos, com os layoffs, algumas fecharam e não voltam a abrir. Estou preocupado com a parte do que vai acontecer ao setor do turismo. Não sei como é que o turismo vai reagir, porque o turismo foi a sustentação, em grande parte, com baixa produtividade, naturalmente, mas foi a sustentação de uma evolução relativamente recente. Agora, eu para um modelo de economia mais baseado em indústria, em serviços de valor acrescentado significativo, eu estou de facto preocupado. Eu julgo que teremos eu aguardo, espero que o investimento estrangeiro possa dar-nos uma ajuda grande, que a ICEP tenha sucesso nos esforços que tem feito para trazer investimento para Portugal. O ano passado fez um bom trabalho e penso que é isto, quer dizer, estou preocupado, mas julgo que devemos ultrapassar isto com algumas, como a gente está habituado a fazer, não é? Como a gente está habituado a fazer. Muito bem. Obrigado. Eu não sei, só para terminar, antes de passar, porque nós normalmente terminamos sempre às 7h30, portanto temos mais alguns minutos. A Luísa Ana Colheita está aqui connosco, ela também faz parte da administração de algumas empresas e também do Banco Fomento. Luísa, não sei se quer fazer um pequeno comentário também sobre a perspectiva das empresas já agora. Boa tarde a todos, obrigada Jaime, não estava à espera que... Sim, mas é sempre importante ter perspectivas diferentes. Efetivamente estou no Banco de Fomento e aqui a minha principal preocupação é mesmo que o dinheiro chegue às empresas. Eu partilho das preocupações já aqui manifestadas e é um desafio chegar às empresas e principalmente perceber como é que nós efetivamente as conseguimos ajudar, porque os instrumentos estão a ser desenhados, já temos 2 instrumentos cá fora, vão ser desenhados mais, mas queremos é que os instrumentos financeiros, que são híbridos, são dívida, que pretendem transformar dívida em quase capital, ou instrumentos híbridos entre dívida e capital, ou então em dívida de longo prazo. Para isso é preciso os instrumentos financeiros desenhados de forma adequada e é preciso atender às necessidades e perceber exatamente quais são as necessidades das empresas e dos setores e os indicadores que podem premiar as empresas que mais se adequam a cada instrumento. Não é fácil. Muito bem. Não é fácil. Manuel, não sei se quer fazer um comentário final. Portanto, estamos a chegar ao nosso tempo, talvez como síntese de tudo isto, e uma pequena mensagem final, está bem? Antes de terminarmos. Perfeito, eu agradeço também as contributos importantes e o papel, por exemplo, do Banco de Fomento, é um projeto importantíssimo que foi lançado e que felizmente tem tido a sua continuidade. É um projeto de consenso geral, o seu papel é fundamental. É importante que as empresas estejam de facto, como disse a doutora Luísa Colheita, estejam de facto sensíveis para o conjunto de instrumentos que existem e tirem partido desses mesmos instrumentos. Há aqui um aspecto muito importante que é o facto de, neste momento, as taxas de juros estarem a custos ainda muito baixos, o que significa que aquelas empresas que tiverem bons projetos de investimento têm ainda condições de financiamento ótimas. Aquilo que tem que salvaguardar é que fixem de alguma forma as taxas de juros e que tenham os empréstimos uma maturidade longa que cubra todo o período de investimento e de retorno desse investimento. Para quê? Para evitar que o custo de financiamento que possa suceder ao fim de 3 ou 4 anos ponha em risco o próprio projeto que está em cima da mesa. E, portanto, isso não foi uma constante em 2008, 2009. Muitas empresas trabalhavam com linhas de crédito que iam sendo roladas e, portanto, de 6 em 6 meses ou de ano a ano. Isso é de evitar. Projetos de investimento com maturidades de 6, 7, 8, 10 anos convém terem um financiamento agarrado com taxa de juro também fixa, que cubra qualquer volatilidade, digamos assim, que possa acontecer nos mercados de dívida, que é expectável. É expectável
para nos próximos 5 anos, que as taxas de juros não podem deixar de aumentar. É expectável que as condições de financiamento sejam mais difíceis. Não é que um custo de financiamento de 3% seja muito alto, não é. Historicamente, o custo de financiamento sempre esteve a patamares de 200, 250 pontos base, 300 pontos base, isto já durante o próprio euro. Portanto, aquilo que temos é adaptar-nos a uma nova realidade, mas enquanto as taxas de juros estão baixas, refinanciarmos as nossas empresas a taxas de juros baixas durante um período longo. E enquanto as taxas de juros estão baixas, temos todo o interesse, no caso do GCP, em que a dívida pública seja emitida a 15, 20 anos, se possível, o mais possível, para quê? Para estabilizar os custos de financiamento da República. Portanto, isso é fundamental, que uma parte importante da dívida pública esteja a maturidades muito longas. Para quê? Para que qualquer alargamento dos yields não nos coloque ou não nos confronte com o impacto nas nossas finanças públicas imediato. Isto é, enquanto nós temos 20 mil milhões de euros em bilhetes do Tesouro, que temos que rolar todos os anos, naturalmente esses 20 mil milhões de euros, mais os OTs que temos que rolar, que são mais cerca de 20 mil milhões de euros, são 40 mil milhões de euros, estão dependentes precisamente do custo de financiamento, que é fixado ano a ano. Portanto, quanto menor for essa fração, esse volume de financiamento, mais nós estamos imunizados quanto ao alargamento do custo de financiamento. Eu estou convencido que a economia portuguesa, com aquilo que aprendeu na crise anterior, tem condições de resiliência maiores do que outros países que não sofreram tanto na crise anterior. Portanto, vamos confiar que encontraremos caminho para enfrentarmos os tempos que temos pela frente. Os tempos que temos pela frente são tempos claramente de maior volatilidade do que aqueles que enfrentámos no passado. Muito bem, e com esta nota positiva, e são precisamente 7h30, portanto terminamos a sessão. Muito obrigado antes de mais ao Manuel por estar presente. Muito obrigado também a todos os que fizeram comentários, e em particular ao Dr. Pedro Passos Coelho também, que é sempre uma figura que nos apraz de ter nestas sessões. Nós iremos enviar depois a gravação, oportunamente. Eu pedi também ao Manuel para partilhar depois a apresentação, e iremos partilhar com a sua autorização entre todos. Continuação de uma boa semana para todos, e muito obrigado pela vossa presença, está bem? Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Jaime.